Se liga então, pessoal, aqui hoje, agora, começa essa série de vídeos, né? E nessa primeira série a gente vai tratar da introdução, né? Como fazer uma introdução, digamos assim, num padrão de uma nota máxima, né? De atingir uma nota sensacional, que é aquilo que acredito que todos vocês querem, né? No caso de modelo Enem. Então vamos lá, prestem atenção. Na introdução, ela tem que ter três partes. A sua introdução ela tem que ser marcada por essas três partes. A primeira vai ser um conhecimento de mundo ou um repertório sociocultural produtivo, que você vai ter que utilizar. Por que realizar isso, né? Por que você tem que caprichar, digamos assim, ao iniciar uma introdução, né? ao começar seu texto? Ora, é só você pensar que se você assiste uma série, ou se você assiste um filme, e esse filme de início não lhe agrada, não vai demorar muito tempo para você deixar de ver esse filme. Então, aqui funciona do mesmo jeito, a redação. Então, se você não tem uma ideia, digamos assim, e chame a atenção do seu corretor, logo de imediato é capaz de ele não se interessar muito pelo conteúdo do seu texto. Então, você tem que tentar caprichar essa parte, mostrar que você conhece, digamos assim, de outras disciplinas para trazer para o seu texto, né? Aqui vale usar uma alusão histórica, alusão literária, por isso eu coloquei aqui a alusão, porque é importante chamar a atenção para trazer para o seu texto algo que vá acrescentar, né, digamos assim, no todo da sua redação. Depois, a gente segue para a identificação do problema ou ainda a apresentação do tema. O que é essa parte? É a parte em que você, saltando daquela parte introdutória, né, que vai chamar bastante atenção do corretor, você começa a fazer ligação com os aspectos temáticos, ou seja, você começa a delimitar as palavras que existem no tema da proposta. A gente vai analisar no final da aula uma proposta de redação do Enem 2016. E, analisando essa proposta, a gente vai ver cada ponto para que você tenha em mente como fica mais claro, né, cada parte. Então, a identificação do problema, o objetivo dela é o quê? Deixar clara a ligação entre o repertório sociocultural produtivo e a apresentação do tema. Ou seja, tem que haver ligação, períodos têm que conversar entre si, né? Então a gente vai ver como essa ligação é preponderante, como ela acontece. E depois a gente vai para a tese, que é o ponto central da sua introdução, né? A sua introdução ela tem que deixar marcada a tese, que é a sua opinião. E essa tese pode ser feita de duas formas. Uma tese enumerativa, em que você vai listar os argumentos a serem discutidos ao longo do texto, ou também uma tese final, que é uma tese que vai apontar para a solução da sua redação. Ou seja, ela vai sempre dizer algo, traçando, digamos assim, um paralelo com um conector de finalidade, né? Ou seja, ela vai sempre dizer algo e vai exigir, a fim de que alguma coisa, certo? A gente vai ver no exemplo de uma forma que fique mais claro para vocês. Então, galera, a gente vai aliar o que a gente viu na teoria com a parte prática. Presta atenção, eu trouxe aqui uma redação, né, que foi nota 1000 Enem 2016, para a gente dar uma olhada com calma, né? O título dela é Tolerância na Prática. Vamos observar. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito na prática. Com efeito, o diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa, o tema em questão, é medida que se... Primeiro ponto a observar. Ele cita a Constituição Federal de 1988 como alusão, né? Aquilo que eu falei, que a primeira parte do seu texto ela tem que estar recheada de algo que venha de fora, que você demonstre o seu conhecimento de mundo, ou seja, demonstre o seu repertório sociocultural produtivo para impressionar o corretor. E ele fez muito bem isso, citando a Constituição Federal, né? E aí vem outro porém, né? Ele cita norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Até aqui tudo bem. Mas olhe como ele vai para a parte 2, ou seja, para a parte de identificar o problema, de problematizar o texto, né? Entretanto, ou seja, um conector que faz justamente a ponte, né? A ligação de que o que está escrito aqui vai se contradizer, certo? Ou seja, o que ele falou antes, né, vai agora ser negado. Né? E isso é uma excelente estratégia para você, justamente por quê? Porque aí nasce a problematização, né? O momento em que você, digamos assim, aprofunda o problema do texto.
Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito na prática. Ou seja, aqui vem a identificação do problema. Aqui vem aquelas palavras que eu falei que vão começar a delimitar o tema do texto, né? Ainda não experimentaram esse direito. Qual direito? O garantido pela Constituição, na prática. Né? Então, observe essas ligações que tem que haver entre a identificação do problema e a primeira parte apresentada, né? Que no caso é o conhecimento de mundo, o repertório sociocultural produtivo. Por fim, a gente vem para a tese, né? Ou seja, para a delimitação que ele vai dar para o restante do texto, dizendo: com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é a medida que se impõe. Ou seja, nessa parte do texto ele vai dar uma tese, digamos assim, que vai focar na forma como se vai resolver o problema do texto. Ou seja, conforme aqueles critérios citados anteriormente, vai ser uma tese final, uma tese que foca em dar uma resolutividade para o tema, resolutividade para o assunto, né? Citando ainda, né, digamos assim, dois órgãos que são sociedade e Estado, né, para resolver a questão, ok? Então, vimos agora que essa redação atende muito bem aos critérios já citados no início do vídeo, que é justamente repertório sociocultural produtivo ou conhecimento de mundo, né, citando Constituição Federal e todos os seus agravantes, e depois, identificação do problema e, por último, uma tese em que ele consegue, digamos assim, delimitar o restante do texto.